Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor João. Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de PowerPoint, gente. Nossa última aula nós trabalhamos um pouquinho sobre estrutura básica, né, de uma formatação, de PowerPoint, etc. Na aula de hoje eu vou fazer uma aula um pouco mais prática, né? A nossa última aula foi bem teórica, né? Tanto que eu liguei o webcam para mostrar alguns trejeitos de vocês, explicações, etc. E para não ter duas aulas teóricas uma atrás da outra, gente, eu preferi fazer a aula de hoje um pouco mais prática, né? Então eu vou deixar essa parte de storytelling, que eu falei que ia continuar, para a próxima semana, ok? Então, só para vocês ficarem integrados em questão disso, para vocês também não ficarem só nessa parte muito teórica. Na aula de hoje, gente, eu vou falar um pouquinho sobre Smart Arts, ok? E as suas aplicações, Smart Arts e gráficos, e suas aplicações, Gente, vamos falar um pouquinho de como aplicar as Smart Arts, seus gráficos, etc. E aplicar eles de forma, digamos assim, efetiva. Ok, gente? Bem, o que seriam Smart Art, né? Deixa eu escrever aqui melhor, né? Que Smart Art é junto. Smart Art e gráficos, tá, gente? Muitos de vocês já trabalharam já com gráficos anteriormente, lá no Word, ok? Não é muito diferente, tá, gente? Podem ficar tranquila, bem suave trabalhar com gráficos aqui. A mesma coisa também para Smart Art. Porém, vamos trabalhar aqui de forma, né, inteligente, né? Como é que nós podemos trabalhar com esses dois aqui? Bem, para fazer essa atividade aqui, para a gente trabalhar um pouquinho melhor, eu vou estar utilizando o designs, ok, gente? Modelos já prontos do PowerPoint. Professor, tem modelos já prontos de PowerPoint? Sim, gente. Existem aqui, você vem aqui na aba de design, gente. Eu tenho aqui alguns designs já prontos, alguns modelos, onde que ele já vem com algumas regrinhas já de texto, já colocadas, né, como vocês podem ver aqui, algumas colorações, etc. Depois nós vamos ter uma aula só ensinando como nós podemos ter o nosso design próprio, tá? Ok? Vamos ter uma aula mais voltada para esse lado. Porém, hoje, como eu vou estar explicando melhor uma ferramenta, nós vamos estar utilizando aqui alguns designs já prontos, tá? Professor, eu posso utilizar esses designs aqui já prontos quando eu estiver fazendo alguma atividade para a escola, etc. Claro que vocês podem, gente. Isso aqui, na verdade, é bem comum, né? Você facilitar a sua vida já pegando um desses padrões aqui já prontos. Esse aqui só são alguns deles, mas se eu vir aqui em procurar temas, eu já vou encontrar muitos mais, tá? Não é tão pesado você fazer isso, na verdade isso mais te ajuda. A única dica que eu dou pra vocês, quando vocês forem fazer um trabalho um pouco mais autoral, né, quando for uma coisa mais pra vocês, forem estar fazendo uma coisa mais profissional, digamos assim, pra mostrar pra alguma empresa, coisa assim do gênero, gente, não utilizem esses modelos aqui, tá? Mas quando for uma coisa mais, digamos assim, abaixo, não tem que ter tanta importância assim, vocês podem utilizar. E hoje, como eu vou estar apenas demonstrando uma ferramenta pra vocês, eu vou utilizar aqui esses mesmos designs. Vocês podem ver que conforme eu estou falando com vocês, está mudando ali atrás, né? Eu vou pegar esse aqui, Berlim, né? Podem ver que quando eu selecionei ele aqui, ele já muda tudo. Tanto a fonte que eu estava utilizando, né? A forma, a distribuição de informações. E eu também tenho aqui as variáveis, né? Que são a distribuição de cores. Essas variáveis aqui, gente, pode mudar muito mais. Mas isso vai ser para uma aula futura. Eu vou pegar esse aqui, essa azul. Ok? Então, vocês podem ver que eu tenho um padrão já de cores definido pelo meu título, a gente já conversou já logo no início, né? Quando vocês olham aqui Smart Art e gráficos e suas aplicações, vocês já notam já que as minhas colorações vão ser preto, azul, essas tonalidades assim, ok? Vou botar aqui um novo slide, ok? Eu posso vir aqui no meu ribbon, página inicial, vou vir aqui em novo. Eu vou escolher aqui o tipo de slide. Nesse caso, eu vou escolher aqui um slide de comparação, né? A gente já falou isso na primeira aula, né? Sobre esses tipos aqui de slides que eu posso escolher para me auxiliar. Nesse caso eu escolhi de comparação, né? Que eu posso comparar aqui duas informações. Então eu vou aqui botar um demonstrativo. Nesse caso eu vou botar com um demonstrativo de Smart Art e um demonstrativo de gráficos. Ok? Como é que eu vou trabalhar, primeiramente, com minha Smart Art? Notem que eu posso vir aqui, dependendo do tipo de slide que eu vou colocando, eu já tenho aqui uns botões para selecionar, eu já tenho aqui próprio para colocar um elemento de Smart Art. Porém, se eu não quiser vir aqui, ou não tiver esse botão, eu posso colocar uma Smart Art a partir do meu ribbon inserir,
Smart Art, ok, gente? Nesse caso, eu vou botar aqui ó, um elemento gráfico Smart Art, ok? Quando eu seleciono aqui uma Smart Art, gente, eu tenho vários tipos aqui de Smart Art para eu selecionar. Seja eles de processo, seja eles de lista, ciclo e etc. Smart Art, gente, nada mais é do que uma forma visual de eu demonstrar algum tipo de informação, algum tipo de forma prática, assim poderia colocar, ok? Como nós vimos lá nos últimos exemplos, se eu quero dar destaque a alguma informação, quero dar algum comparativo dessa informação, é sempre interessante eu aplicar algum tipo de Smart Art nela. Ok? Quero demonstrar uma linha de processo, né, de uma empresa ou coisa assim do gênero, eu utilizo a Smart Art, ok? Nesse caso, vamos supor que eu quero fazer aqui um demonstrativo da minha linha de processo, ok? De alguma empresa e etc, de algum tipo de trabalho que eu tenho. Bem, nesse caso eu vou selecionar aqui um deles, um que for do meu maior agrado. Eu vou colocar aqui um bem simples, talvez esse aqui. Notem que ele fez aqui uma arte, né, como o próprio nome diz. E essa arte, gente, é só para demonstrar uma coisa simples. Então, algo que poderia ser por escrito, por Smart Art, é mais fácil, né? Então, vamos supor que eu venho da matéria-prima. Eu tenho logo depois a refinaria. E logo depois eu tenho a venda. Então, eu já logo demonstro aqui em 3 passos como seria o meu trabalho, né, digamos assim, do meu demonstrativo, digamos assim, de uma empresa e etc. Pessoal, não estou entendendo muito bem, tem como você demonstrar melhor? Claro, eu vou colocar aqui uma forma um pouco mais prática, tá, gente? Vou botar aqui em inserir, vou botar aqui como se fosse um conteúdo. Vamos supor que o meu slide, eu estou falando esse slide sobre uma empresa, né? E eu quero mostrar como essa minha empresa ela evoluiu com o passar dos anos, ou como essa minha empresa ela trabalha. Então eu vou falar aqui, ó, processos da empresa, não, o procedimento que ele é feito. Vamos supor que aqui eu vou botar aqui o texto, né? Vou botar aqui um igual RAND. Quem é do Word já conhece isso aqui. Então aqui eu já logo falo, né, como é que são esses processos, né, com um pequeno texto. E aqui do lado eu já vou logo demonstrar. Vou botar inserir uma Smart Art. Processo. Também vou botar aqui ó, o mesmo tipo. Processo. Coloco aqui o tamanho que eu quero demonstrar. E aqui eu já logo explico para eles. Ó, meu processo ele vem a partir da matéria-prima. Matéria-prima. Que logo depois eu tenho minha refinaria. E logo depois eu tenho a venda. Então, aqui eu exemplifico todo o meu texto que eu criei aqui em uma Smart Art. Essa é a ideia da Smart Art. Às vezes eu não tenho uma imagem já pronta e etc. Então eu utilizo essas formas, né, para exemplificar e para mostrar esse elemento que eu estou mostrando aqui. Ok, gente? Porque isso daqui é muito mais fácil de compreender do que um texto. Vocês podem levar em consideração quando vocês veem ilustrações, etc., nos livros que vocês têm da escola, de curso e tudo mais. Que é muito mais fácil você ver algo visual, né, você entender algo visual, do que algo de leitura, né, que às vezes a leitura é um pouco complicada, um pouco pesada. Então a Smart Art ela facilita pra gente esse tipo de trabalho. Imaginem que vocês às vezes estão fazendo um tipo de slide que a maioria ele não tem conhecimento nenhum da situação. Então você mostrando esses elementos visuais já te ajuda, ok? E eu posso trabalhar, né, e manipular essa Smart Art aqui de diversas maneiras, né? Vou mostrar aqui de outras formas. Se eu vim aqui clicar em cima da minha Smart Art, né, sempre clicando em volta dela, eu posso editá-la como um todo. Vamos supor que eu tenho aqui alguns estilos já prontos já dela, né? Quero botar aqui um efeito meio 3D nela, se eu quiser. Vocês podem ver que sempre tentando botar aqui um visual que combine, né, com o estilo que vocês selecionaram de texto. Eu vou colocar esse aqui que eu gosto bastante, um meio de 3D, tijolos. Eu posso também alterar as colorações deles, né? Vou botar aqui as ênfases deles, vou botar aqui esse aqui, ó, que também combina com as cores que eu estou utilizando, né? E também, se eu quiser editar esses elementos, etc., de forma mais pessoal, eu posso vir aqui no meu Ribbon, formatar, e eu vou trabalhando em cima deles. Por exemplo, quero botar aqui um efeito deles, seja um efeito 3D.
efeito pré-definido? Sim. Posso colocar, ó. Colocar aqui esse aqui. Quero botar um efeito de sombra. E assim eu posso ir trabalhando cada um deles um a um, tá, gente? Vocês deixam aqui bem do formato que vocês gostam. Vou botar aqui um reflexo. Vou aumentar aqui, sei lá, botar um brilho, talvez. Botar umas bordas. Botar bícel, né? Assim, acho que assim ficou bem interessante. Ou posso rotacionar também 3D. Vou deixar de outros lados, eu vou colocar do jeito que estava, acho que já está ótimo, ok? Se eu quiser, posso mexer aqui no contorno também, no preenchimento da forma, fazendo isso sempre dessa forma. Posso selecionar também um por um, né? Por exemplo, quero selecionar só esse quadradinho aqui, quero botar a cor dele de verde, né? Para dar uma ênfase nele, por exemplo. Quero que a parte da refinaria ela tenha uma outra coloração. Quero que ela tenha uma coloração talvez de um azul assim. E o de venda ele tenha uma outra coloração, talvez mais escura. Pronto. Então vocês podem ver como eu trabalhei. Olha como é que o visual ele mudou completamente do que estava anteriormente só com texto. Se vocês quiserem voltar um pouquinho o vídeo e darem uma olhada na diferença, vocês vão ver que a diferença é absurda. Ok? E só esses elementos visuais já mostram uma certa profissionalização do texto de vocês, da forma que vocês estão trabalhando. Mas, professor, eu botei esse Smart Art, só veio 3 elementos, tem como eu botar mais elementos? Mas é claro, vamos supor que eu quero botar, logo depois da matéria-prima, um outro elemento. Então eu aperto o botão direito em cima dela, eu venho aqui em adicionar forma, e eu posso adicionar a forma antes ou depois. Claro que é meio que autoexplicativo, né? Depois ou antes. Vou botar aqui uma forma depois. Então depois de matéria-prima, eu quero colocar aqui uma outra linha. Seleciono para escrever dentro dela. Quero botar aqui que tem os testes, né? Feito uma zona de teste. Pronto. Coloquei aqui uma outra Smart Art com a zona de teste. Se eu quiser também, eu posso colocar aqui as mesmas listas. Pô, professor, não sei como é que eu fiz toda a formatação dos outros. Como é que eu faço para refazer isso daqui? É bem fácil. Se você, caso queira replicar uma formatação que você fez anteriormente, você seleciona a forma que você quer replicar. Você vem em formatar aqui, ok? Você tem... Opa, perdão. Você vem aqui em página inicial, você vem em pincel de formatação. E você utiliza aonde você quer colocar. Pronto, ele já vai colocar as mesmas formatações de cores. Deixa eu selecionar aqui. Pincel de formatação. Coloco aqui. Já vai colocar as mesmas linhas de cores, etc. E aqui eu vou trabalhando em cima dele. Se eu quiser também já posso colocar aqui, ó, todos no mesmo design. Opa, perdão. Design não. Formatar. Pré-definição que eu já tinha colocado anteriormente. Todos em bícel. Ok. Só para vocês terem uma ideia de como nós trabalhamos, ok, gente? Matéria-prima, teste, refinaria, revenda. Se eu não quiser mais eles, eu também posso simplesmente selecionar e apertar o botão Delete, que ele já tira. Ctrl Z, porque eu não quero colocar. Quero colocar uma coisa anterior, por exemplo, antes da venda. Eu tenho que, ó, formatar antes. Ele vai colocar aqui, vamos supor aqui, que é distribuição. E assim eu vou colocando e montando aqui a minha Smart Art. Entendido, gente? Então, para eu trabalhar com Smart Art, eu vou fazendo isso de colocando a mais, colocando a menos, editando, sempre tentando trabalhar com elementos visuais. A minha Smart Art, gente, ela não precisa ser só esses processozinhos que eu estou colocando aqui não, tá? Pode ser outros tipos, outras aplicações aqui que vocês podem dar uma olhada. Por exemplo, ó, vou colocar aqui uma outra Smart Art. Eu falei um pouco sobre processos. Eu vou botar aqui sobre o ciclo de vendas. Ciclo de vendas. Eu vou colocar aqui uma Smart Art. Às vezes toda a explicação ela pode ser feita de formato do próprio apresentador, ok? E apenas ter um visual aqui para explicar para vocês. Ou melhor, eu vou botar isso aqui, ó. Forma de trabalho. Forma de trabalho. Então vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho as ligações entre eles. Para até melhor visualizar, ó, eu vou vir aqui formatar design, eu vou mudar a coloração dele, que eu acho que assim tá de melhor entendimento. Sim. Pronto. Forma de trabalho, as ligações. Então dentro deles eu tenho a sede, eu tenho a distribuição, setor de distribuição. Se eu quiser, ó, por exemplo, ficou muito pequeno aqui, posso editar e aumentar o tamanho. Né?
distribuição. Como eu quero que a minha Smart Art seja algo visual, né, que demonstre o visual, vou até diminuir aqui, ó, sede está ligado com a distribuição. Ligado com a sede, eu também tenho aqui o setor de vendas. E além do setor de vendas, eu também posso ter aqui o setor de testes. Todos ligados à minha sede. E a explicação pode ser toda feita a partir de, que nem a gente tinha falado, né? A partir do próprio apresentador, né? E eu vou editando aqui cada um deles que eu demonstrei para vocês. Se vocês quiserem escrever, né? Aqui tem toda a base, né? Porque a sede, ela tá ligada com a distribuição, com venda, com testes. Isso aqui a gente já viu, né? Sobre esse negócio aqui de hierárquico, né? Nós já vimos lá no Word, né? Com título 1, título 2, né? Com um tá dentro do outro. É a mesma regrinha aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar forma. Eu quero adicionar a forma abaixo. Então, estou clicando uma coisa que está dentro dele. Se eu quiser colocar uma coisa que seja superior, né? Que eu quero crescer. Não quero que isso fique dentro de sede. Eu quero que ele seja maior do que isso. Então, eu posso vir aqui no meu Ribbon Design e elevar o nível dele. Então, ele é uma coisa avulsa, né? Vamos supor que isso aqui é o outro setor, né? Sede 2. Infelizmente, essa Smart Art não tem como demonstrar isso. Deixa eu pegar aqui outro tipo de Smart Art. Tem uma coisa interessante, gente. Ó. Aqui, ó. Vocês podem ver que dentro de sede eu tenho essas informações. E aqui eu tenho sede 2. Que dentro de sede 2, né? Vou botar aqui, ó. Adicionar forma abaixo, né? Que é dentro dele. E eu vou escrevendo aqui as informações. Dentro de sede 2 eu tenho outras informações. Infos. Quero botar, vou botando Enter. Quero info X. Info Y. E por aí vai indo. Quero colocar aqui outra coisa. Vou botar aqui, ó. Adicionar forma. Ou só escrever dentro aqui só. Adicionar forma. Como ele não está deixando de adicionar forma, eu vou colocar aqui por aqui mesmo. Por exemplo, sede 3. Vou pegar aqui esse sede 3, vou vir aqui no Ribbon Design e vou elevar ele para cá. Entendeu, gente? Tem essa parte hierárquica. Então, essa parte hierárquica, eu trabalho aqui no rebaixar e no elevar. Que eu vejo esses níveis, ó, clicando nessa setinha para cá. De quem é sobre quem. Lembrando que cada tipo de Smart Art que eu vou utilizar, eu vou ver de uma maneira. Mas vocês sempre vão notar o nível deles por aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ok, gente? Então tem um nível maior, menor, eu quero botar aqui, adicionar forma, vou botar uma forma abaixo dele, né, que é uma forma que vai estar dentro dele, e vou colocando aqui as informações, ok, gente? Bem tranquilo de trabalhar em cima disso. Todas as informações nós vimos aqui, ó, no meu painel Designer, que eu vejo aqui no meu painel de texto, e aqui eu posso botar da esquerda para a direita, se eu quiser inverter as minhas informações, eu posso também mover para cima, mover para baixo. Ó, eu tenho informação Y, quero mover ela para cima. Automaticamente mover ela para cima. Informação Y, outras informações, mover para baixo. Ah, professor, eu quero utilizar outro tipo de Smart Art. Também posso vir aqui, ó, no Ribbon Design e selecionar uma Smart Art que melhor demonstre o que eu quero saber. Eu quero demonstrar isso aqui, ó, que demonstra como se fosse várias engrenagens rodando para um lado ou para o outro. E assim, ó, sede 1, sede 2, sede 3, quero adicionar, quero colocar, sempre com esses painéis aqui. Show, gente? Então eu quero que vocês vão trabalhando bastante com essa questão de Smart Art, que isso vai agregar muito para os slides de vocês, para a forma que vocês vão trabalhando com esses slides. Então, a utilização e a boa utilização desses Smart Art diferenciam vocês de um trabalho medíocre para um trabalho profissional, ok? Bem, vamos agora para a próxima parte da nossa aula, que é a parte de gráficos, gente. Que a parte de gráficos, ela também tem, digamos assim, quase a mesma ideia da Smart Art. Enquanto a Smart Art eu tento ilustrar elementos, digamos assim, meio difíceis de serem escritos, etc., né? Eu facilito com uma forma, digamos assim, de imagens e ilustrações. Quando eu trabalho com gráficos, eu facilito as informações com forma de gráficos. Então, quando eu trabalho com gráficos, normalmente eu trabalho com o quê? Com números, ok? Eu quero facilitar alguns tipos de números, eu quero facilitar a visualização desses números para o meu usuário, para o meu visualizador, para o meu telespectador, ok? Se eu estiver utilizando esses botões, é só vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, que parece uma linhazinhas, uma em cima da outra, inserir gráficos. Ou eu posso vir aqui no meu Ribbon, inserir gráfico,
tá, gente? Ambos estão funcionando certinho. Vou vir aqui em inserir gráfico, ok? Eu tenho vários tipos aqui de gráficos, né, como vocês podem ver. É muito importante, quando eu vou iniciar aqui um novo gráfico, eu ter em mente de o que tipo de informação eu quero passar e como eu quero que ela seja passada, tá, gente? Eu sempre falo que existem vários tipos aqui, mas os dois melhores de serem feitos é pizza e colunas, tá, gente? Eu acho que o colunas é o mais, digamos assim, custo-benefício, né, assim poder dizer. Você pode botar coisas um pouco mais complexas, coisas um pouco mais fáceis, né, que é um tipo de gráfico, de maneira mais, digamos assim, direta ao assunto e também não é tão difícil de se trabalhar. O de pizza, ele é um elemento muito simples de se trabalhar, então você consegue trabalhar elementos simples de maneira fácil, tá? Então, vou utilizar aqui o colunas, tá? Colunas agrupadas. Vocês podem ver que quando eu vejo aqui colunas agrupadas, eu divido eles por categoria, ok? Categoria 1, 2, 3. Eu tenho também as séries, que nada mais são do que as cores, tá, gente? Tem também aqui, ó, empilhada, 100% empilhada, 3D. Eu escolho aqui logo o tipo de gráfico que eu quero demonstrar. Eu vou botar na mais simples aqui, agrupado, tá, gente? Coloquei ela aqui, tá carregando. Já tá aqui em cima. Notem que quando eu abro um gráfico, ele abre um pequeno Excel aqui dentro, tá, gente? Esse Excel, ele é muito importante, porque é com ele que eu vou editar cada uma das informações que eu tenho aqui, tá, gente? Bem, vamos lá, vamos pra prática. Primeira coisa, o que eu quero demonstrar? Já vou logo mostrar uma coisa prática aqui pra vocês. Vamos supor que eu quero demonstrar nessa minha linha aqui, uma zona onde que eu demonstre tanto a temperatura quanto a umidade de cidades diferentes, tá, gente? Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou ver aqui as categorias e as séries. Notem que onde eu tenho categoria é a base de todas essas linhas aqui. Essas linhas, esses, digamos assim, esses elementos, essas fontes que estão subindo conforme os números. E as séries, eu tenho aqui as colorações. Tendo isso em mente, gente, eu vou começar a mudar. Se eu clicar aqui em cima de categoria e escrever um nome, por exemplo, Teresópolis, e apertar Enter, o que estava escrito com categoria 1, agora está escrito Teresópolis. Então, se eu mudar aqui o que está escrito série 1 e mudar para temperatura, apertar Enter, ele já mudou aquilo para temperatura. Então, a cor azul agora é equivalente à temperatura. Se eu mudar a série 2 para umidade, a série 2 também é equivalente à umidade. Se eu quiser botar aqui, por exemplo, Rio, mudou aqui para Rio. Vou botar aqui Rio de Janeiro. Se eu quiser aqui embaixo trabalhar outra coisa, vamos botar aqui, por exemplo, São Paulo. E coloca assim, por aí vai indo. Mas notem que eu ainda tenho essa categoria 4 e essa série 3, mas eu não vou utilizar. Se vocês verem aqui, eu tenho umas linhas azuis, umas linhas vermelhas, umas linhas roxas. Essas linhas aqui, gente, são os equivalentes do que será demonstrado aqui no meu gráfico. Se eu quiser tirar alguma informação, é bem simples, é só eu vir aqui nas extremidades, notem que meu cursor ele já automaticamente ele muda, e só botar aqui nas colorações que eu quero. Eu não quero visualizar a categoria 4, então eu levantei ele, soltei. A minha categoria 4 não está mais escrita, mesmo que eu esteja escrita aqui, ela não está mais ali. Então posso vir aqui, ó, selecionar, deletar, pronto. Série 3, não quero, posso tirar aqui, ó, pronto, saiu. A mesma coisa vale para eu retirar informações, quanto se eu quiser colocar informações. Então eu quero botar para baixo, ó. Eu tenho o lado temperatura e umidade, que são os equivalentes às minhas cores. Enquanto aqui, ó, na minha série, eu vou colocar uma outra cidade, sei lá, Minas Gerais. Enter. Já colocou. Notem que ele não tem nenhum tipo de coluna aqui. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum... Porque eu não coloquei aqui ainda nada escrito aqui nos números, tá, gente? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é ler o gráfico, ok? É sempre fazer aquela troca, né? Poxa, se isso tá aqui, isso é equivalente a isso. Se isso tá aqui, isso é equivalente a isso. Sempre fazendo esses números, tá, gente? E agora a gente vai brincar um pouquinho de batalha naval. Se eu quero saber a temperatura de Teresópolis, eu vou botar entre temperatura e entre Teresópolis, que é esse número aqui. Então eu vou botar aqui uma temperatura fictícia, tá, gente? Só um exemplo. Vamos supor que a temperatura média de Teresópolis seja 27 graus. Então, 27. Automaticamente que eu botei o 27, vocês notam que o meu gráfico ele vai subindo até chegar mais ou menos ali 27, entre 25 e 30. Eu tenho o quê?
ou 27. Vamos supor que a temperatura média do Rio seja 30 graus. Ele sobe aqui até a linha de 30. A de São Paulo, vamos botar aqui também que seja uns 29. Ele subiu aqui até 29. Ele não chega a 30, ele vai até 29. E de Minas, vamos supor também que seja igualmente 30. Okay? E ele também vai para a mesma linha. Então, vocês notam que o gráfico ele faz um comparativo que visualmente, mesmo não vendo os números exatos, já tem uma noção de, opa, olha Teresópolis aqui, é menor do que o Rio e Minas Gerais em questão de temperatura. Isso ele notou só de visualizar, gente. Então a minha ideia de um gráfico é que o meu usuário faça isso. Ele bata o olho e, opa, já entendi. Só de olhar, então quer mostrar coisas discrepantes ou não, é assim que a gente vai trabalhar. Vamos supor que a umidade de Teresópolis, né, seja bem úmida, seja cerca de 70%, 70%. Então, bem úmido. Vou botar aqui até um pouquinho menor, para não fazer tanta diferença. 65%. A umidade do Rio, também vou botar aqui, sei lá, um pouquinho menor. Vou botar talvez de 60%. Gente, lembrando que são valores fictícios, não pesquisei nada, só para mostrar para vocês ilustrando, tá? A umidade de São Paulo, pô, é menor, 50%. A de Minas também, igualmente menor. Vamos botar aqui, sei lá, 55%. Então, gente, mesmo que vocês não vejam esses números aqui, vou fechar. Vocês só batam o olho e falam assim, opa, Teresópolis, apesar dela ter uma temperatura, né, vocês veem pela cor, menor do que as demais, ela tem mais umidade que os outros. A mesma coisa Rio de Janeiro, que ela tem uma alta temperatura e também tem uma boa umidade. Então, tudo isso eu notei o quê? Só visualizando, mesmo não vendo os números. Essa é a ideia que um gráfico tenha. Ok, gente? Que eu bato o olho e esses formatos, essas cores, essas letras, sejam claros para mim como telespectador, como visualizador, ok? Se eu quiser também posso dar uma editada, por exemplo, não quero escrever aqui título de gráfico, quero botar aqui, ó, umidade e temperatura versus umidade, tem temperatura X, umidade, eu posso também. Além de outras edições visuais, se eu quiser trabalhar, ok? Só eu clicar aqui em cima, eu já tenho aqui alguns designs já prontos, se eu quiser utilizar deles, né, gente? Que às vezes é interessante, algum design que case bem com o que o demonstrativo vocês estão fazendo. Eu vou pegar esse aqui, talvez. Vou botar aqui. Esse aqui eu achei bem bonito, né? Coloquei aqui já logo esse. Se eu quiser, eu posso vir aqui também em alterar cores, né? Utilizar algum tipo de cores aqui. Vou deixar colorido mesmo. Se eu quiser também posso fazer que nem eu faço na Smart Art, selecionando aqui um tipo, vindo aqui formatar e eu mesmo editando. Né? Vou botar aqui uma coloração, talvez de um azul um pouco mais escuro. Okay? Vou botar aqui um contorno só nesse aqui para dar um destaque. Eu também posso fazer dessa forma aqui. Vou botar um contorno para dar um destaque e por aí vai indo. Então eu posso editar também de forma separada, tá, gente? Fiquem tranquilos. Então vocês podem ver que quando eu editei aqui, também mudei a cor da umidade. Continuar aqui selecionando. Também posso selecionar, por exemplo, aqui atrás. Quero mudar aqui atrás. Quero que ele tenha um fundo preto. Que talvez não ficou tão interessante, né? Mas se quiserem botar aqui uma coloração, vocês colocam e por aí vai indo. Botar aqui um design, um efeito de forma diferenciada. Tudo isso vocês podem trabalhar de forma mais separada, que nem eu expliquei na Smart Art. Ok? Eu também posso editar uma coisa que eu gosto bastante, que é o seguinte, gente. Vim aqui em layout rápido e eu posso mudar o estilo de formatação, o estilo de visualização. Esse aqui, ó, os nomes estão de lado, etc. Esse aqui eu já vejo os números exatamente, eu não tenho as linhas, mas eu vejo os números também junto com os tamanhos, né, com a altura. Esse aqui é o que a gente estava utilizando. Eu tenho esse aqui que ele mostra mais ou menos também os números um em cima do outro. Aqui ele é diferente, eu tenho aqui também um outro título aqui no canto, no eixo, se eu quiser trabalhar em cima dele. Esse aqui eu gosto bastante, porque ele mostra tanto a tabela que a gente está trabalhando, quanto o gráfico como completo, então é bem visual, bem exata a informação. E por aí vai indo. Então vocês vão selecionando qual vocês acham que seja melhor para o gráfico de vocês, para o estilo de apresentação que vocês querem fazer, né? E mais uma vez também vou fazer um demonstrativo aqui mais prático, né? Novo. Vamos supor que vocês querem mostrar aqui algum tipo de características estatísticas de turma, né? Por exemplo, de turma. Então vou botar aqui um igual rand, né? Para escrever aqui alguma coisa, por exemplo. Estatística de turmas. E dentro dessas estatísticas aqui de turmas, eu vou botar aqui um gráfico. Ribbon inserir. Gráfico.
Dessa vez eu vou botar um gráfico de pizza, né, que vai ser um gráfico simples também de ler. Vou ajeitar ele aqui onde que eu quero que ele fique. Né, que eu quero demonstrar e ilustrar a minha informação. Esse aqui também, gente, é o que eu falei tanto na última aula sobre elementos gráficos, né, gente? Elementos visuais do que está acontecendo. Então, em vez de vendas, eu vou colocar aqui alunos. Alunos. Então, botei aqui alunos. E aqui os alunos eu vou botar aqui os meninos e as meninas. Os meninos e as meninas. Como vocês podem ver, eu tenho o segundo e terceiro trimestre, não precisa, né? Então eu posso vir aqui, selecionar, tirar, só deixar a coloração que eu quero mostrar. Então vamos supor que eu tenho aqui uma turma onde eu tenho 10 meninos versus 20 meninas. Então eu já olho aqui só no meu gráfico a discrepância entre meninas e meninos. Essa é a ideia que meu gráfico deve conter. Ok, gente? Bem, por hoje é só. Foi uma aula um pouco mais prática, né, que nem eu falei para vocês. Mostrar um pouquinho para vocês como é que trabalha gráficos, como é que trabalha Smart Arts e alguns exemplos de aplicações, né, gente? Também como editá-los e etc. A atividade de hoje será o seguinte, gente. Bem, na atividade de hoje eu quero que vocês façam uma pequena apresentação, ok, gente? Que essa apresentação deve conter pelo menos 2 Smart Arts e 2 gráficos, ok? Eu dou dicas de vocês pegarem, como posso explicar assim, empresas, né? Vocês conseguem informações facilmente, etc. Eu quero que vocês utilizem textos verdadeiros, não utilizem o igual ao Lorenzo. Tá de aberto aí qual tema você quer trabalhar em cima deles. Porém, nessa apresentação você deve obrigatoriamente mostrar gráficos com valores reais e Smart Arts. Dicas que eu posso dar: vocês podem fazer empresas, demonstrativos de empresas, mostrando o quanto eles venderam, ok? Mostrando com Smart Art como é que está sendo o ciclo de produção deles, todas as informações que vocês conseguem facilmente na internet. Vocês também podem fazer algum tipo de levantamento do Covid-19, se quiser, também com gráficos, Smart Art. Fica aí bem aberto com o de vocês, ok, gente? Não precisa ter muitos slides dentro dessa apresentação, porém, obrigatoriamente, pelo menos 2 gráficos e pelo menos 2 Smart Art. Quem quiser mais, pode. E lembrando que os textos também tem que ser textos verdadeiros, tá, gente? Outra coisinha que eu queria passar pra vocês é que vocês podem fazer isso via celular, tá, gente? Com o PowerPoint celular vocês conseguem fazer esses tipos de aplicações. Então, quem não possui computador pode fazer via celular. Show, gente? Então, nossa aula vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula, gente. Abraço, professor João. Valeu, falou. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Fui!